Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre fazer uma análise do relatório gerencial do KNCR11 referente ao mês de junho de 2020. Estou puto, e deve ser a 10ª vez que eu estou tentando gravar esse podcast para vocês. Em meio a tantos problemas, gato procurando rato aqui dentro de casa e o meu áudio não está funcionando como eu gostaria que funcionasse. Mas enfim, vamos lá, vamos ver se pela 10ª vez vai funcionar esse negócio aqui. Então vamos lá para o nosso podcast, né? Vamos falar um pouquinho sobre o KNCR11. O KNCR11 ele é um fundo de recebíveis imobiliários. E o que significa propriamente isso? Ele é um fundo que compra certificados de recebíveis imobiliários com prioridade, né? Certificados de recebíveis imobiliários ou letras de crédito imobiliário. Ambos os dois termos, né, ou ambos os dois, as duas modalidades, referem-se à área imobiliária. Então ele vai investir em empreendimentos que sejam no ramo imobiliário, ou seja, que vão desenvolver no ramo imobiliário, que seja um desenvolvimento na área do ramo imobiliário. Ou seja, ele basicamente compra dívidas de empresas, né, que estejam investindo em seus imóveis e que a prioridade seja voltada para o ramo imobiliário, ok? Se a gente fosse dizer grosso modo, né, a situação. Então ele é um fundo de recebíveis imobiliários. Se você ouvir essa expressão, você vai entender. Eu vou ficar alternando aqui de tela para quem está no YouTube, infelizmente, porque eu não sei quando o meu áudio vai estar funcionando ou não, então peço desculpas aí. Então, já sabemos que o KNCR11 ele investe com prioridade em CRIs e LCIs, né? O patrimônio líquido do fundo atualmente é de 3,9 bilhões, né? 3 bilhões e 906 milhões. Quantidade de cotistas, 65 mil cotistas atualmente. O valor patrimonial da cota no fechamento de junho de 2020, R$ 99,00, e o valor de mercado da cota, R$ 92,00. O que significa, Gleison? Que o mercado no fechamento de junho estava negociando o valor da cota do fundo com um deságio, ou seja, com um desconto. E aí, isso significa exatamente o quê? Pode significar diversas coisas, que o mercado está precificando abaixo do quanto vale o valor patrimonial da cota, porque acredita que o fundo, talvez no curto prazo, ele não vai entregar um resultado tão bom, ou por outro fator, e a gente pode de repente imaginar que é a Covid-19, né? Com a Covid-19 nós tivemos uma queda expressiva na maioria dos fundos da Bolsa, e o KNCR11 não foi diferente disso. O volume negociado do fundo, 85 milhões a média mensal e a média diária 4 milhões. O fundo pagou 30 centavos referente ao mês de junho como rendimento. A taxa de administração é 1,08% ao ano, não possui taxa de performance. O início do fundo, 2012, a gestão é feita pela Quineia Investimentos e a administração é pela Intrag. A Quineia é bastante conhecida por um outro fundo, né, que é bastante antigo também na Bolsa e que é muito conhecido, muito querido pelas pessoas, que é o KNRI11, ok? Então aqui um pouquinho sobre o comentário da gestão, né, referente ao mês de junho. Aqui é importante lembrar que os relatórios gerenciais dos fundos de investimento imobiliário são uma fotografia dos últimos 30 dias dos fundos, ok? Considerando o atual cenário, o fundo destaca que desde a sua concepção do fundo, ele procura operações de baixo risco baseado em devedores de garantia de primeira linha. E aí a gente vai ver Petrobras, Cirela, MRV. As operações possuem alto grau de segurança para que possam atravessar momentos de maior risco, como o atual da pandemia. E a carteira do fundo, ao final de junho, estava adimplente em suas obrigações. O fundo destaca que 87% do seu patrimônio conta com garantias reais na forma de alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de imóveis, CF, ou fundos de reserva, FR. A alienação fiduciária de imóveis significa que algum imóvel é dado em garantia no momento da construção de um CRI. A cessão fiduciária de recebíveis se você tem um prédio e ali moram os inquilinos, eles pagam os aluguéis, você, no caso de você não poder pagar o CRI que você que você contraiu, ou seja, o CRI nada mais é que uma dívida que, de repente, um imóvel, né? Eu quero aumentar um imóvel, que eu tenho um prédio, eu quero aumentar em 2 andares esse prédio, eu preciso contrair uma dívida para aumentar
esse prédio, construir de repente esses 2 novos andares que eu quero construir. Então eu vou construir um CRI, eu vou pedir um empréstimo emprestado e isso vai ser feito na forma de um CRI, ok? E fundo de reserva, nós podemos imaginar os shopping centers. Os shopping centers, eles possuem fundo de reserva para qualquer eventualidade de curto prazo que o shopping center precisa pagar, e então ele cria um fundo de reserva, né? Os inquilinos todo mês pagam, além do aluguel que eles pagam um valor referente a fundo de reserva para qualquer eventualidade que o shopping center tenha que pagar. Então a gente pode imaginar que na construção de um CRI eu posso dar os fundos de reserva como uma garantia real. E aí nós temos os demais ativos, 13% do portfólio, tem devedores de alta qualidade. E aí nós temos Petrobras, Cyrela e MRV. E aí os CRIs baseados em edifícios corporativos possuem loan to value, LTV, né, a sigla, adequados entre 50% e 70%, além de garantias de recebíveis locatícios dessas lajes. Garantia de recebível locatício dessas lajes também, da mesma forma, né? Tudo que é recebido de uma laje corporativa pode entrar como uma garantia na montagem de um CRI. O loan to value, e a gente pode imaginar aqui uma conta de padeiro, bem grosso modo, para a gente não perder muito tempo. Imaginemos que eu tenho um prédio avaliado em 5 bilhões de reais e eu quero contrair um empréstimo de 600 milhões. Então eu posso fazer uma razão entre quanto vale o prédio, e fazendo uma relação com o quanto eu quero de empréstimo. E aí eu chego ao loan to value aqui, né, esses valores que foram estimados, apresentados aqui. Os imóveis que se baseiam nessas operações, né, de loan to value, estão localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e eles possuem baixos níveis de vacância, ou seja, o número de ocupação naquele prédio ele é muito bom. Já os CRIs de shopping center são baseados em ativos maduros e possuem níveis de LTV, loan to value, adequado entre 40% e 60%, além da garantia de recebíveis do locatício dos ativos. O restante da carteira está relacionado a outros segmentos do setor imobiliário, como, por exemplo, outros ativos logísticos e incorporação residencial. Vejamos aqui, neste mês ocorreu o pagamento antecipado do CRI Shopping Tucuruvi, gerando um resultado de 11 centavos por cota que será distribuído nos próximos meses. O caixa proveniente dessa antecipação, né, desse CRI que foi pago antecipadamente, será utilizado para aproveitar boas oportunidades no atual cenário do mercado. Vejamos aqui, ao final de junho o fundo possuía aproximadamente 94% alocados em CRIs, né? E a parcela remanescente em instrumentos de caixa. Instrumentos de caixa a gente pode imaginar aqui aplicações no Tesouro Direto, que é uma aplicação que a gente pode ter alocado no Tesouro Direto, que o fundo, na necessidade, de repente a necessidade de liquidez de curto prazo, ele pode facilmente acessar o Tesouro Direto, vender os seus títulos do Tesouro Direto e ter a grana na mão para honrar com seus compromissos. Vejamos o que mais. Os dividendos referentes foram 30 centavos e isso representou 133% da taxa DI. Então, seguindo aqui um pouco sobre o resumo da carteira do KNCR, né? O resumo da carteira de CRIs. 42% são lajes corporativas, 28% shopping center, 14% construção civil, 4% varejo, 4% galpões logísticos, 2% o setor petro e químico e 6% alocação em caixa. Alocação por tipo de instrumento, 6% está aplicado em caixa e 94% alocados em CRI, como nós tínhamos visto anteriormente, né? Alocação por tipo de indexador, né, esses CRIs, né, como eles estão indexados. 85% estão atrelados ao CDI, 6% à taxa Selic e 7,9% atrelados ao IPCA. E aqui nós temos uma espécie de duration, né? Se a gente fizer uma média de todos os vencimentos desses CRIs, o que a gente tem? Uma média, um duration de 0,3 anos, uma média, né, se a gente pegar uma média de o prazo de todos os CRIs, 6,9 anos. E aí o que nós temos mais aqui? Vejamos. E aí nós temos um yield médio, se nós formos usar a inflação mais, aqui nós temos 6,89. Se nós pegarmos aqui, basicamente o que nós temos é isso, né, para a gente não se
a gente não se alongar muito aqui. Negociação e liquidez nós já vimos, nós sabemos que o fundo tem uma ótima negociação, né, na bolsa, então isso a gente já pode passar por isso. Aqui a gente pode citar, né, eu vou tentar citar como porcentagem líquida dos CRIs, né? Quanto cada CRI representa na carteira e a gente falar um pouco sobre quais são as empresas que contraíram esses CRIs. Aqui eu vou tentar, de certa forma, pegar os CRIs que têm maior peso na carteira, né? Nós podemos pegar aqui um CRI que foi um CRI que foi criado, né? Que foi o devedor, né, desse CRI, a BR Properties, né? E aí a securitizadora RB Capital. E aí o que nós temos como indexador? Nós temos a taxa DI mais 1,45, né? Então é a taxa DI mais 1,45. O que mais? Nós também temos BR Properties, um outro CRI também, a securitizadora também, RB Capital, e o indexador é a taxa DI mais 1,45 também. Nós temos aqui 4,7%, né? Representa 4,7% dos CRIs. Do edifício EZ Tower, na verdade são dois CRIs aqui, né, que nós temos para o edifício EZ Tower. E cada um representa 4,7%, a securitizadora também, a RB Capital, e a taxa acordada é a taxa DI mais 1,3%. O que nós temos mais aqui? Vejamos. Nós temos aqui, representa 6,6% do patrimônio dos CRIs do KNCR para o edifício BFC, a securitizadora RB Capital e a taxa acordada é a taxa DI mais 1,4%. Nós temos aqui representando 6,6% dos CRIs a MRV Engenharia, a securitizadora é a Gaia e a taxa acordada é a taxa DI mais 0,99%. E aí, só para que a gente entenda um pouco de valor, né? Eu disse que a MRV tem o valor representa um CRI, tem um CRI de 6,6%, isso representa, mais ou menos em valores, representa quanto? 257 milhões de reais. Vejamos aqui, representando 255 milhões, essa porcentagem dos CRIs, isso representa como porcentagem 6,5% dos CRIs, a empresa, o devedor é a JHSF Malls, né, que já é conhecida na bolsa essa empresa, a securitizadora é a Ápice e a taxa acordada é a taxa DI mais 2,1%. E aí o que nós temos mais? Nós temos 234 milhões que são aplicados nos títulos públicos federais, né, que nós temos. E isso compõe, né, a parte que nós vimos referente ao caixa, né? Vejamos aqui. E aqui nós temos, né, quais são os devedores, qual a porcentagem do patrimônio líquido, que aí nós podemos pular essa parte. Vejamos aqui a parte de receitas do fundo, que é o que interessa para nós cotistas. Vejamos a distribuição de resultados do mês. O fundo recebeu como receita total no mês 18 milhões, referente, né, aos CRIs que ele possui, como despesa total 3,3 milhões e isso daria um resultado mensal de 15 milhões. A distribuição total foi de 11 milhões 729 mil reais e o resultado acumulado que o fundo ainda pode distribuir aos cotistas no valor de 3,3 milhões, né? Vejamos o que mais. Acho que era isso, espero que eu tenha conseguido aqui. Embora eu tenha tido muitos problemas, peço desculpas, já deve ser a 11ª vez que eu estou gravando esse podcast, porque o meu áudio está péssimo aqui, está cortando, enfim. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a análise desse relatório gerencial do KNCR 11. Se ficou alguma dúvida, vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram ou no YouTube ou no próprio Spotify, eu não sei se é possível, mas nos procure nas redes sociais, Investido Bem, #IBSA3 e tirem as suas dúvidas ou elogio, comentário, sugestão, tacar limão, tacar fruta podre, qualquer coisa do tipo. Beleza? Lembra de nos seguir, dar aquele like, que isso é muito importante. Lembra de compartilhar com aquele teu amigo que quer investir nesse segmento, mas não conhece muito bem. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, vá lá nas nossas redes sociais. Então, pelo podcast de hoje era isso. Agradeço todo mundo. Forte abraço e até mais.